Olá, boa noite, tudo bem? Que bom que você está conosco mais uma vez aqui para esse programa sobre saúde emocional. É muito bom ter você aqui mais uma vez. Bom, e hoje o programa está fantástico, está sensacional. Nós temos aqui um tema muito interessante para discutirmos. Mas antes de entrarmos no tema de hoje, eu já te convido para você participar compartilhando essa live. Nesse momento, já vai aí, clica aí no botão compartilhe e vamos compartilhar esperança, vamos compartilhar esse programa que vai falar sobre a saúde emocional na visão bíblica. Então aproveite agora, compartilhe aí no YouTube, no Facebook, para os seus contatos do WhatsApp também, para que eles possam participar compartilhando também. E você sabe que você pode participar conversando conosco através dos comentários também. Aqui no comentário da live, você pode colocar aí a sua pergunta, as suas dúvidas, e nós vamos participando também e interagindo com vocês também, neste momento também aí através dos comentários. Bom, como todas as semanas, antes de entrarmos no tema de hoje, eu te convido a fazermos uma oração. Então, do jeito que você está aí, na sua casa, no trabalho, aonde você estiver nesse momento, pare um pouquinho e, se você puder, feche seus olhos. Vamos falar com o nosso Deus para iniciarmos, então, o nosso tema desta noite. Senhor nosso Deus, Criador do céu, da terra, Criador, ó Pai, do ser humano, Criador de tudo que existe, e nós temos a plena certeza, a plena convicção, ó Pai, de que o Senhor que criou a mente humana, o Senhor que criou a diversidade, foi o Senhor que criou, ó Pai, todas as nossas emoções, e nós pedimos, ó Pai, mais uma vez que nesse programa, neste culto, o Senhor se faça presente, que o Senhor se faça presente aqui neste estúdio, onde estamos interagindo, onde estamos gravando, mas que o Senhor também esteja em cada casa, em cada lar, ou no trabalho, aonde quer que cada um esteja assistindo, acompanhando, que o Teu Santo Espírito também esteja aí ao lado de cada um deles, para que cada pessoa também possa ser impactada, possa ser transformada através do Espírito Santo. Todas essas bênçãos nós te pedimos e agradecemos, é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Bom, o tema de hoje, como eu já falei, é um tema sensacional e que a Bíblia aborda por muitas e muitas vezes. Muitas vezes existem temas na Bíblia falando sobre ele. E o tema de hoje é ansiedade e preocupação. Você já sentiu ansiedade? Você já sentiu preocupação? Sabe, eu queria só trazer um texto da Bíblia aqui para você já ir pensando nesse texto, tá ok? Que está lá em Mateus 6, a partir do verso 31, que diz o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, ou o que vamos beber, ou o que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas, mas o Pai Celestial sabe muito bem tudo o que você precisa. Então, para entrarmos e conversarmos sobre esse tema, ansiedade e preocupação, nós temos alguns convidados especiais. Primeiramente, nós temos aqui, como toda semana, como todos os domingos à noite, nós temos aqui a doutora e psicóloga Renata Mello. Ela está aqui conosco mais uma vez. Boa noite, obrigada por mais esse domingo. Boa noite, Renata. E hoje nós temos também aqui uma convidada especial, professora Solange Correia. Tudo bem, professora? Tudo bem, boa noite para vocês, que tenhamos uma noite do domingo muito proveitosa e obrigada pelo convite. Que bom. Bom, então nós já vamos aqui entrar então no nosso tema de hoje, ansiedade e preocupação, porque vai que alguém lá do outro lado esteja ansioso pelo programa de hoje. Então nós já vamos começar indo aqui a alguns termos, algumas definições. Então a primeira pergunta que eu gostaria já de fazer então aqui para a professora Solange. Professora, o que a senhora acha, na sua visão, o que é uma pessoa ansiosa? O que seria ansiedade? Em primeiro momento, eu quero dizer que eu não vou responder por mim mesma, né? Eu tomei algumas referências. Nós temos ali, através da TV Novo Tempo, o Dr. César Vasconcelos, que é um psiquiatra
que ele trata muito bem desses temas. Temos o doutor Marco Antônio Abud, que ele é um psiquiatra e fundador do canal Saúde da Mente, e trouxe como referência também o doutor Augusto Cury, com a sua obra Como Enfrentar a Ansiedade, que é esse mal do século. E você perguntou o que é ansiedade, né? Então, baseado nesses autores, nessas autoridades, a gente vai procurar responder. Na verdade, esse é um termo usado para vários distúrbios que causam nervosismo, né? Causam medo, apreensão e preocupação. A ansiedade, ela pode ser saudável, como a que eu estou sentindo agora, né? Ansiedade em falar para um público, estar aqui no meio de vocês. E aquela ansiedade que não é considerada tão saudável assim, que traz alguns prejuízos. Então, essa ansiedade ela é caracterizada como uma excessiva agitação, né? Uma situação extremamente desprazerosa e semelhante ao medo, que ela vem se caracterizando especialmente nesse contexto em que nós estamos inseridos, pandemia, e que também ela é considerada um mal do século. Nossa, temos aí já uma definição profunda aí com base em vários autores, né, e vários escritores, né, psicólogos, né, pessoas entendidas aí da área. E agora eu vou perguntar então para a doutora e psicóloga Renata. Olha só, hein? É a mesma pergunta, né? O que é a ansiedade? Agora você está me deixando ansiosa. Mas veja só, a Solange aqui trouxe para a gente já muito do que a psicologia entende por ansiedade, né? Mas eu acho que é importante a gente pensar que ansiedade é o mal do século, como disse bem a Solange, mas é algo que faz parte da composição do humano, né? Agora, o que a gente precisa entender é que, quando a gente fala de questões emocionais, a gente tem que falar de intensidade. Porque, assim, por exemplo, temperatura. Todos os seres humanos têm uma temperatura. 36,5, você não está com febre. Agora, se você tiver com 38,5, você está com febre. Se tiver com 39, você está com muita febre. Então, o que acontece? Na ansiedade, a gente tem uma ansiedade, como disse a Solange, que é saudável. O que seria isso? É um mecanismo que existe no nosso psiquismo, que ele diz da nossa preparação para algumas situações que a gente vai vivenciar. Então, todas as vezes que a gente vai sentar aqui para esse programa, que eu gosto tanto, eu comento com os colegas aqui, eu falo, dá aquela ansiedade, né? Aquele friozinho na barriga, aquela coisa que diz, você precisa estar atenta e preparada para algo que vai fazer. E sempre acontece isso. Um adolescente que vai viajar, você acha que ele dorme tranquilo no dia anterior? Com certeza não, né? Criança tem ansiedade? Quando dorme. Criança tem ansiedade? Sim. Você foi humano, você vai ter ansiedade. Isso faz parte da sua constituição emocional, da sua constituição psíquica. Agora, o que torna a ansiedade uma dificuldade para a nossa vida hoje? A intensidade dela. Por quê? Quando você sente ansiedade, é um medo de algo irreal. Você não tem um perigo à sua frente. Você só tem a imaginação, um pensamento de que algo muito ruim, algo assim, que te traga necessidade de se proteger vai acontecer. E por muito tempo, às vezes você vai fazer uma prova, você vai prestar um concurso, aí você fica ansioso, você não sabe se você estudou, você está capacitado, mas aí você se preocupa, puxa vida, será que eu conseguirei? Então, existem ansiedades também, existem medos, a gente pode dizer assim, que você tem que avaliar o quê? Você está com medo de quê? Aquela situação existe de fato? Ou é algo que está só no seu pensamento? Outra pergunta, por quanto tempo
essa preocupação está ocupando a sua mente? É uma coisa que é por um determinado tempo, de repente tem um casal que está jovens que estão se preparando para o casamento. Então é comum estar ansioso. Enquanto aquilo não acontecer, nossa, como a gente fica, né? Os que não casaram ainda, pensem que é um processo aí, que a gente aprende a lidar com coisas que a gente até imaginava que não sentia, que não era. A gente falava assim, nossa, eu achava que eu era tranquila. Não, eu não sou tão tranquila. Eu sou ansiosa. Então, assim, a ansiedade, ela tem um objetivo na nossa vida, que é o objetivo de nos preparar para algo que está por vir. Mas tem que existir uma confirmação para aquilo ser saudável. Então, o nosso programa está acontecendo. Então, a minha ansiedade ela estava no nível do saudável. Agora, se eu ficar me preocupando com o que vai me acontecer daqui a 5 anos, aí eu já estou entrando num processo de adoecimento. Certo, então nós já vimos que pode até haver a ansiedade, que ela é benéfica, né, ou ela não traz, né, nenhuma consequência negativa para nós, mas existe a ansiedade que pode realmente trazer consequências negativas para a nossa vida. Né? Nós vimos isso, né? E aí, enquanto elas estavam falando, eu estava lembrando de alguns momentos também de ansiedade positiva, né? Eu lembro quando eu era pequeno e estava às vésperas de acampamento de Campuri, a gente não dormia. Todo mundo, o clube inteiro, ninguém dormia. E com certeza os bravadores que estão assistindo aí, acompanhando, também vivem isso, vivenciaram isso, né? Mas continuando então falando sobre ansiedade, será que existem alguns sinais? Será que nós podemos conhecer alguns sinais de ansiedade? Será que existem sinais que podem nos mostrar que nós realmente estamos com essa ansiedade, talvez né, com a ansiedade positiva ou a negativa? Será que existe, professora Solange, alguns sinais que a gente pode saber se é ansiedade ou não é ansiedade? E aí? É interessante que você... Então, é como a Renata disse, nós vimos aqui, né? Aquela ansiedade que ela até te impulsiona a tomar decisão e aquela que trava você. Então, é interessante que essa ansiedade doentia, ela já vai trazer muitos prejuízos. Prejuízos na saúde mental e até na saúde física. Por quê? Eu elenquei aqui, através das referências que eu citei, algumas delas, muitas, né? Dificuldade de concentração, por exemplo. Quando você está no estado de ansiedade, você tem muita dificuldade de concentração. E isso é muito ruim, eu passo por isso. Eu sou uma pessoa extremamente ansiosa, às vezes no estágio sadio, o outro a ponto de mexer com a minha saúde física, porque vem a insônia, a dor de cabeça. Para algumas pessoas, ela se manifesta com tremores, falta de apetite e muitas outras dúvidas quanto à sua competência. E aqui eu queria entrar nesse campo. Eu sempre fui uma pessoa muito dedicada naquilo que eu fiz e faço, quer seja grande ou pequeno. E eu estava numa zona de conforto há 23 anos numa escola. E, de repente, surgiu a oportunidade, por pessoas que acreditaram no meu trabalho, no meu profissionalismo, de ir para a PEI, Programa de Ensino Integral. E foi tudo muito rápido, não deu nem tempo de ter ansiedade, pensar, porque tudo está relacionado a pensamentos. E, então, fiz uma inscrição para a PEI, Programa de Ensino Integral, que estava nascendo, e eu pensei, nossa, mas como assim? Não entendi. Você tem perfil para isso. E eu fiquei meio... Não vai dar certo, porque tinha muito candidato. Pensei, comecei o ano de 2015 tranquila, na escola, já 23 anos na escola. Você entra numa zona de conforto e, de repente, eu me encontrei numa escola onde eu não conhecia ninguém, uma escola onde tinha uma avaliação chamada 360, onde o diretor avalia todos, os alunos avaliam todos os professores, professor por professor, nós avaliamos o diretor, que avaliamos coordenadores, e ali a pressão era muito intensa. E eu comecei a ter muitos problemas de sono. Aí bateu a insônia, ansiedade, a questão de não comer direito, né?
Então, ele já levantava assim, foi bom para mim, foi um presente de Deus, financeiramente. Mas, por outro lado, a tensão era muito grande. E eu vivia em constante estado de ansiedade. Aquilo me fez muito mal. Hoje eu estou bem, graças a Deus, porque eu procurei, inclusive, ali o japonês aqui na nossa cidade vizinha, em Embu das Artes. Todas as sextas eu ia fazer lá um relaxamento, porque foi muito difícil para mim. E aquilo estava se tornando doentio. Eu estava com muitos problemas na minha família, eu impaciente. Então, esses sinais de dificuldade de concentração, né? Elaboração de pensamentos, tomada de decisão, insônia, até pesadelos, dúvidas sobre a sua própria competência. Eu sabia que eu tinha competência, mas eu sentia a necessidade de que alguém estivesse falando assim, olha, você está no caminho, você está certa. E o tempo inteiro, será que eu estou fazendo a coisa certa? Eu estava fazendo tudo direitinho, até que veio a avaliação. E, como sempre, né, a minha deficiência, lá, vamos chamar assim, ela estava voltada para a questão da falta de relacionamento. Fui muito bem avaliada como professora, profissional, explicação, correção, pontualidade, assiduidade, mas quando chegou na relação interpessoal, a minha avaliação caiu um pouco. Então, eram 4 pontos, o máximo, eu cheguei no 3,6, o mínimo de nota. E eu me cobro muito, eu me senti incomodada. E aquilo eu já achava que ia perder, né? Porque quando eu aceitei a proposta, que fiz a entrevista na diretoria de ensino com a supervisora, eu pensei, meu Deus, eu vou finalizar minha carreira aqui na PEI. Já que o Senhor me deu esse presente, olha, eu estou gelada. Sente. Estou geladíssima. Sintomas geladíssima. de ansiedade. Sintomas da ansiedade. Só de falar da situação que eu vivi. Então, sob pressão o tempo inteiro, você está sendo avaliada, como você está fazendo. E isso é muito ruim. Bom, para quem carrega esses traços, né, que eu penso até que foi intencional que o grupo fez esse convite para mim, porque eu sou uma pessoa ansiosa, muito ansiosa, para falar, para me colocar, para cumprir uma tarefa. E aí também tem outros sintomas que eu gostaria de colocar aqui. O coração fica acelerado, como o meu estar ao falar. Sudorese para algumas pessoas, tremores, tensão muscular, passo muito por isso, dificuldade para respirar, dores de cabeça, cansaço ao acordar, que é o meu caso. E eu posso contar uma experiência aqui? Claro. Eu nunca tive crise de ansiedade. Eu tive essa ansiedade que eu vejo como normal. Mas certa noite eu estava na minha casa e bateram muito, era um sábado à noite, bateram muito forte no meu portão. Tia, socorro, socorro, socorro. E aqui eu falei que tem alguém passando mal. Eu nunca vi uma crise, foi a primeira e última. E é muito cruel. A pessoa realmente, hoje, eu penso assim, na questão do Covid, né, a falta de ar, de insuficiência respiratória. A pessoa dizia assim, eu vou morrer, eu vou morrer. Eu tive que evacuar toda a minha casa, ficamos ali, eu, minha irmã e a pessoa que estava passando pela crise. E eu não sabia o que fazer, porque, afinal de contas, não tem nada a ver com a minha área. E eu pensei, o que eu posso fazer para acalmar essa pessoa? E aí nós começamos, vem insights assim na sua cabeça, pensei, uma música calmante. Colocamos a música calmante, a pessoa tremia, se debatia, e eu pensava, vamos levar ao médico. Ela dizia, eu não quero, eu vou morrer, eu estou morrendo. E aí a respiração faltava na pessoa. Fizemos ali, com a ajuda de Deus, aquele exercício de respiração para que não faltasse o ar. Me lembro que eu procurei, corri lá no meu banheiro, eu peguei um óleo e começamos a fazer muitas massagens naquela pessoa. E parece que aquilo não terminava nunca. E, de repente, nós tivemos a ideia, vamos levar para um banho bem quente, porque a água quente relaxa. E aí nós levamos essa pessoa, conseguimos uma cadeira, sentamos essa pessoa embaixo do chuveiro com roupa e tudo. Nós nem conseguimos tirar a roupa dela, porque ela ficou literalmente tesa. E, olha, até me arrepia só de pensar naquela cena. Ela estava passando por uma situação muito delicada no relacionamento.
E eu penso que naquele dia, hoje, né, porque no momento você fica assim numa insegurança, o que eu vou fazer? Porque em 2015, pensando já nessa minha ansiedade que não era nada, eu adquiri esse livro aqui do Dr. Augusto Cury, Ansiedade, Como Enfrentar o Mal do Século. E ele tem aqui, por incrível que pareça, Renata, olha, dia 5/10/2015. E eu entrei nesse programa da PEI dia 18 de março de 2015. E quando chegou em outubro, eu achei que eu ia pirar. Então, eu pensei, eu preciso fazer alguma coisa. Primeiro, autoajuda. Se não funcionar, eu busco profissionais à parte, como eu busquei o japonês lá mesmo no Embu das Artes. Mas o que eu quero deixar com essa experiência é que nós, às vezes, não estamos preparados para determinada situação que vem até nós. Eu não tinha conhecimento científico, conhecimento de saúde, nem tenho, porque não é minha formação. Mas, naquele momento, Deus me capacitou de uma forma, e a pessoa que estava comigo, que era minha irmã, ela fazia o que eu comandava. Olha, faz massagem, tira do sofá, coloca no chão, providenciamos um colchão. E ali nós falávamos palavras de Deus, líamos versos da Bíblia e tentávamos acalmar, calma, vai dar tudo certo, isso vai passar, é só uma nuvem, você está passando por um deserto, esse deserto vai acabar, o oásis está ali na frente, tenha calma, reaja, não se entregue. E eram palavras assim que eu falava, mas, ao mesmo tempo, eu falava assim, meu Deus do céu, essa pessoa vai morrer na minha casa, porque você tem a impressão que a pessoa vai morrer. Morrer de quê? De insuficiência respiratória, porque o ar falta, e eu vou morrer. E aquele banho, embaixo daquele chuveiro quentíssimo, aquela pessoa ficou ali, toda molhada, a roupa, e depois ela foi se acalmando, e enquanto a outra minha irmã procurava acalmar, a gente em oração, e aquela crise passou. E eu confesso que eu fiquei muito assustada. E eu falei para mim mesma, Senhor, eu tenho que controlar a minha ansiedade para que ela não se torne o que eu acabei de ver. Uma ansiedade que ela é transformada em doença. Patologia, posso falar assim? Sim, uma patologia. Uma patologia, né? E aí foi o que nós fizemos, buscar a ajuda do alto, e todos os mecanismos que nós tínhamos ali, de música, o ambiente, pedir para que todo mundo saísse. Os adolescentes não entenderam nada naquele dia, ficaram numa curiosidade, o que está acontecendo, enfim. E eu e minha outra irmã conseguimos, naquela noite, restabelecer naquele momento aquela pessoa. Você sabe o que eu senti? Como se eu estivesse ressuscitando um ser, tirando-a daquele... Eu não, né? Para mim foi o próprio Deus, porque eu fui ali naquele momento um mecanismo, um veículo. E ela recobrou a consciência, que a impressão que a gente tinha que ela não pensava naquele momento, não pensava, a única coisa, eu vou morrer, me socorram, com quem que eu vou deixar meus filhos, eu vou morrer. E aquilo ficou muito marcado. E para quem tem... Então, e a ansiedade que pode desencadear uma síndrome do pânico, né? Você tem muita propriedade para falar sobre isso. Quando você traz esse exemplo, essa situação que ocorreu, o que me faz pensar aqui? Falar um pouco sobre os níveis de ansiedade que as pessoas podem viver. A gente partiu dessa ansiedade que é comum a um evento que vai acontecer, que ela tem um aspecto saudável, mas aí a gente tem outros aspectos que se chama muito de ansiedade generalizada, né? Transtorno de ansiedade generalizada. Todo mundo encontra uma sigla, né, que é TAG, né? E aí o que acontece? Essa ansiedade, ela se transforma numa patologia quando ela começa a interferir na capacidade de relação social, de relação do trabalho e de conseguir planejar a própria vida. Então, quando chega nesse ponto, ela se transformou numa patologia, inclusive com CID, com identificação internacional de doença. Então, é uma doença emocional, é uma doença mental. Agora, o que é interessante a gente estar atento? A gente precisa estar atento em até onde
é o impacto dessa ansiedade. Porque, veja só, você pode ter uma ansiedade saudável, você pode ter uma ansiedade momentânea devido a um evento que você vai participar, um casamento, uma situação em que estão ocorrendo vários desligamentos na empresa que você trabalha e você precisa daquele emprego. Ou chegar a ser algo contínuo, por exemplo, 6 meses de continuidade dessa ansiedade, desse medo de algo que você nem sabe o que vai acontecer, mas você já tem medo. Então, essa ansiedade ela pode se transformar numa síndrome de pânico, ela pode se transformar numa fobia, pode ser um medo de altura, que você tinha nível médio, depois você aumenta demais, algo que vai transformar, vai interferir negativamente na sua vida. Você vai perder a capacidade de conduzir a própria vida, até chegando numa depressão. Então, assim, é como se estivéssemos passando por estágios. Você começa de uma coisa que está no nível controlável, e, de acordo com como isso for evoluindo, você vai precisar de uma atenção específica para essas situações. E quais são essas atenções? É importante que a pessoa busque um serviço especializado ou um psiquiatra, porque o que acontece no nosso cérebro quando você está numa crise de ansiedade? Os neurotransmissores, que são aquelas substâncias que tem aqui nos neurônios, que eu sempre falo delas, mas que elas são responsáveis pelo nosso equilíbrio mental, elas ficam desorganizadas. Então, são administrados benzodiazepínicos, Rivotril e outros que a gente conhece por aí. E aí, por um tempo, esses remédios têm efeito no nosso cérebro. O ideal é que você fique a vida toda à base desses medicamentos? De forma alguma. Por isso, existem outras coisas que devem ser associadas à medicação. A psicoterapia vai auxiliar você a entender por que algumas situações te desorganizam e te deixam num ponto que você não consegue tocar a própria vida. E outras coisas que têm a ver com os hábitos que você desenvolve na sua vida. Vamos supor que você sofreu um trauma quando você era criança. Você teve um trauma. E, num determinado momento da sua vida, agora você é adulto, com 25, 30, 40 anos, você se vê numa situação que não é a original, mas que remeteu a você o que você sentiu naquela situação traumática. Por exemplo, uma pessoa que tenha sofrido uma violência extrema, uma violência sexual, alguma coisa que ficou no inconsciente dessa pessoa. Hoje, ela não está vivendo isso, mas se ela, por exemplo, tiver um chefe, um líder, que tem o mesmo tom de voz que aquela pessoa, que falou de uma maneira hostil, ou que fez um assédio moral ali, de alguma forma assediou ou o assediou, e trouxe essa lembrança, isso a gente chama em psicologia de atualização. Atualizou o trauma. Então, pode ser desenvolvido uma síndrome de pânico, pode ser desenvolvida uma outra situação, uma depressão. Então, toda a nossa vida ela é composta por momentos que a gente viveu. Então, nada está descolado. E, por isso, a gente precisa ter muita atenção em tudo que a gente vive e como a gente se relaciona hoje com os pequenos, com os maiores, com os adultos. E essa tensão que você falou, ou essa atualização de algo do passado, pode ser somente algo consciente ou inconsciente também? Isso pode ser também? Inconsciente. Porque às vezes você não se lembra daquilo que aconteceu, porque, mas as consequências são as mesmas hoje. Porque, veja só, tudo aquilo que a gente vive do ponto de vista psíquico, se você não cuidou, se você não trabalhou, não vai embora. Ele fica reservado, é como se a gente tivesse arquivado no inconsciente. Então, está lá. Estando lá, um momento virá à tona. Então, na psicoterapia, o processo da psicanálise, que é a linha que eu tanto amo, eu sou muito ligada à psicanálise, e a ideia é assim, trazer ao consciente aquilo que está inconsciente.
com uma ajuda especializada para que você traga da melhor forma possível. Então, por isso, as resistências, as dores, as angústias, ansiedade, a gente poderia traduzir como uma angústia. Desde uma angústia por algo que é um evento de pequeno impacto, até um evento de muito impacto na sua vida. Então, essa angústia, como que você vai lidar com ela? Você vai buscar o equilíbrio dos neurotransmissores através da administração de uma medicação, mas ela vai ter única e exclusivamente essa função. Muitas pessoas se tornam dependentes. Então, eu já vi pessoas que falam assim: eu sou fóbico. Eu sou o CID tal. Então, a pessoa deixou de ser quem é para ser uma doença. Eu tenho ansiedade generalizada. É assim, eu sou TAG, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, você é um ser humano pleno, completo, que passou por dificuldades e, diante das dificuldades, você vai buscar os caminhos para que você consiga reequilibrar a sua vida. E existem questões que nós conseguimos melhorar na nossa vida. Então, assim, não estou dizendo aqui que, se você está num momento de crise agudo, você vai precisar da medicação, você não pode abrir mão dela. O que não pode é você se tornar um escravo dessa medicação. Então, para isso, procure uma psicoterapia, uma acupuntura, e algumas... A gente vai, mais à frente, falar um pouquinho de algumas sugestões para lidar melhor com esse transtorno de ansiedade. Então, trazendo de volta uma reflexão. A ansiedade, quando ela passa do que é saudável, ela é considerada uma psicopatologia. Sigmund Freud. Eu amo Sigmund Freud. Quem fez psicologia certamente estudou Freud. Em 1895, ele estudou o que ele chamava de neurose de ansiedade. Vocês já ouviram falar que toda pessoa, por mais normal que seja, tem uma neurose aqui ou ali? É verdade, nós sempre temos. Mas elas podem ser trabalhadas, elas podem ser... o que está no inconsciente pode ser trazido para o consciente e a gente melhorar a nossa qualidade de vida. Pode falar. Pode. Interessante que, na leitura, o Dr. Augusto Cury diz assim, ele diz que o Brasil é um dos países mais ansiosos. Nós estamos entre o Brasil, o país mais ansioso do mundo. Mais do que nunca nesse contexto de pandemia. Nós estamos, a Organização Mundial da Saúde, a OMS, ela apresenta como o Brasil se apresentar como um país mais ansioso do mundo. E o doutor Augusto Cury diz o seguinte também: olha, você faz seguro do seu carro, você faz seguro da sua casa e você faz o seguro dos seus bens materiais. No entanto, você não faz seguro da sua saúde mental. E é aí que nós erramos, porque nós queremos assegurar o material, mas o mental nós não asseguramos. E aí nós entramos num processo doentio, de doença, né? E é muito sério, porque é necessário. E como lidar com isso? Né? E cada um vai encontrar o seu caminho. Né? Esse caminho através de ajuda externa, de autoajuda, se mais grave, através de medicação. Isso. Eu acho que tem uma questão que é assim: existem estágios que a gente precisa considerar e que a gente, às vezes, você está percebendo que você conversou com um amigo, você foi na acupuntura, você fez exercício físico, mas aquilo não tá melhorando. Você está tendo uma fobia, você está tendo uma síndrome do pânico, e aí você precisa, porque a gente tem problemas em ir ao psiquiatra. Muitos de nós falam, no psiquiatra, não sou louco, não sou louca, mas o psiquiatra ele é um profissional de saúde mental, então não se assuste, procure o que for necessário. Faltou até a voz hoje. E, doutora Renata, tem alguma relação, né, a ansiedade, ela tem alguma relação com o sentimento ou com pensamentos, ou com ambas? Tem alguma coisa
a ver com essas duas Ótima características? Pergunta. Amei porque, a assim, pergunta. É física, né? É física, né? E depois, assim, já emendando até uma segunda pergunta, depois, ansiedade tem alguma relação com estresse? Depois de responder essa primeira, se ela tem alguma relação com estresse. Olha só o Edinho, hein? Vamos lá. Eu acho que são ótimas essas perguntas para a gente fazer reflexões bem interessantes. Então, assim, tem a ver, sentimento e pensamento fazem parte da constituição do humano. Então, você pensa, e porque você pensa, você sente. E você sentindo, age. Então, pensamento Lembra quando a gente fez aquela conversa sobre quais crenças você tem? O que você está carregando na sua maleta? Então, busca ela. Porque o seu pensamento ele é construído a partir das suas crenças. Então, se você pensar, eu sou ansioso, ponto. Aí você vai ler, você vai pesquisar, você vai verificar quais são todos os sintomas. Eu nem falei dos sintomas, porque a Solange já nos fez aqui uma explanação fantástica. Então, você vai começar... Como você pensa que você é ansioso e que esse diagnóstico está fechado, foi um psiquiatra que me deu esse diagnóstico, eu não vou contestar. Então, não há mais saída. Você vai ser ansioso o resto da vida e as pessoas que estão ao seu redor que aprendam a lidar com você sendo ansioso. Então, o que você pensa vai interferir no que você sente e o que você sente vai interferir em como você vive, como você age, que atitude você tem com a vida. Nas inter-relações, isso pode acontecer, inclusive, trazer muitos transtornos para a relação conjugal. Sem dúvida. Quando você não aceita que você precisa de ajuda, que você tem algum transtorno, né, algum desvio, e quem está de fora da situação tem essa percepção e, olha, sugere, seria bom você procurar um profissional, porque você não está com as ideias muito afinadas, né? Existe um aspecto também, quando a gente fala de pensamento, que se chama distorção de pensamento, em que você distorce algumas questões relativas a você e à sua vida. Então, às vezes, dependendo de como você viveu a sua primeira infância, como você se relacionou com alguns aspectos, os traumas que você teve, você cria um pensamento sobre aquilo que acontece com você que está totalmente distorcido da realidade. Vamos pensar num exemplo. Você aprendeu a dirigir agora. E aí tem aqueles que aprendem a dirigir agora e acham que já sabem tudo, não é? Já sabe tudo, imagina, quem está errado é o outro. Mas tem aqueles também que são o contrário. Você, vou usar seu exemplo, uma professora com muitos anos de experiência, com domínio com relação às questões que estavam lhe sendo solicitadas, quando foi chamada para o PEI, apavorou. Não foi? Então, como que algum mecanismo dentro do seu psiquismo foi atualizado naquele momento e trouxe uma distorção do seu pensamento? Não sou capaz. Confessa para mim, em algum momento você pensou isso? Então, não sou capaz, mas não vou dar conta, não sou capaz, mas foi demonstrado a você que você era capaz. Você foi escolhida para aquilo. Então, isso é uma distorção do seu pensamento. Você distorceu o que você pensava acerca de você mesma, por conta de um medo que paralisou. Então, inúmeras situações de distorção podem trazer problemas ainda maiores do que aquele que você tem de fato. Então, o que é importante? É importante que você olhe para aquela situação com o apoio de alguém. Alguém que lhe seja próximo, que você confie, que te dê uma análise da conjuntura, o que é real. Porque a ansiedade trabalha com fatos irreais. Então, como que fica a sua capacidade de julgamento? Ela pode estar comprometida. E, além disso, eu queria fazer aqui uma provocação.
aproveitei o clima de hoje para a gente fazer uma provocação. Será que uma pessoa ansiosa tem algum ganho secundário com isso? O que vocês acham? Bom, vamos lá, eu vou tentar responder. Eu sou muito ansioso. Então, vamos imaginar que eu estou no meu ambiente de trabalho e o meu chefe me fala assim, olha, vai ter uma reunião semana que vem e você vai ter que apresentar um relatório da sua área, disso e daquilo. Essa semana que eu tenho, eu vou ficar extremamente ansioso, mas essa ansiedade me ajuda, durante a semana inteira, a pensar e a elaborar vários relatórios, vários gráficos. Eu gosto muito de gráficos, e eu vou para vários gráficos, para poder fazer a melhor apresentação possível. E quando está pronta, pela ansiedade, eu já começo a ensaiar a minha apresentação, em casa, na frente do espelho, no banheiro, e eu começo a me preparar para aquilo. E quando eu vou para a apresentação, normalmente eu consigo fazer uma boa apresentação. E consigo apresentar ali aquilo que foi solicitado. Nesse caso, eu entendo que essa ansiedade e essa preocupação que eu tinha me ajudaram a me preparar. Sim, você teve um ganho secundário dentro da sua ansiedade, que ainda está nos níveis de saúde. Agora, vamos pensar naquela ansiedade generalizada. Já está geral. Será que uma pessoa ansiosa pode, eventualmente, ter um benefício de ter mais atenção? Sabe aquela pessoa que... Ai, mas eu sou ansioso, eu preciso que você esteja aqui à minha disposição o tempo todo. Sabe, em psicologia, quando a gente fala de benefício secundário, é quando uma pessoa está vivendo uma situação difícil, sim, mas que, apesar de estar... Sabe aquela coisa da chantagem emocional? Uhum. Eu estou passando por um momento difícil, mas eu aproveito para tirar um benefíciozinho a mais. A pessoa faz questão de mostrar e de falar para as outras pessoas que ela está passando. Sim. Para ela ter algum benefício, então, sim, com aquele sentimento que ela está passando. Há um sofrimento, sim, pela pessoa. A pessoa está sofrendo, mas ela também coloca algumas situações para que ela tenha um benefício. Já estou sofrendo, então vou também buscar alguma vantagem nisso. Uhum. E aí as chantagens emocionais com familiares, birras, mães, as crianças sabem muito bem fazer isso, né? Adolescentes. Então, olha só o quanto a gente pode se colocar numa situação de risco para si mesmo, em função de querer um benefício ali, secundário. Nós vamos ter um programa que só vamos falar sobre isso. Eu estou me lembrando aqui de um dos temas, dos futuros temas, que o tema é o seguinte: eu não sou um coitadinho, você não é um coitadinho. Vai ser ótimo. Então, esse programa, se prepare aí, para a gente poder discutir sobre isso daqui a algumas semanas também. E sabe o que eu acho que é bem interessante? Na pergunta, você fez 2 perguntas, né? Sim. Estresse e ansiedade, preocupação. Sim. Mas antes de partir para a questão do estresse, vamos pensar só mais uma coisinha aí. Eu falei de distorção de pensamento, né? Quando a gente fala de distorção, a gente também pode falar de conserto. Não é? Então, porque o que acontece? Existem pessoas, inclusive, que a ansiedade, ela é um dos estágios anteriores de uma compulsão, por exemplo. E o que é uma compulsão? A compulsão é um comportamento obsessivo com determinada coisa. Existe obsessão por compras, existe obsessão por alimentar. Você tem compulsão por drogas, por sexo, você tem compulsão na sua vida. Na verdade, você repete aquela situação porque você não quer entrar em contato com o que está acontecendo dentro de você. Enquanto você se ocupa com aquilo, você não está pensando no que você precisa pensar. Então, o padrão de pensamento, ele permite, a palavra certa é essa, o nosso pensamento permite a mudança.
E é essa mudança que a gente precisa fazer. Quando você entra num ciclo vicioso de ansiedade, você configura o estresse. Eu não sei se eu posso ler um trecho muito pequeno. Sim. Vocês permitem? Sim. Então, fala exatamente sobre o gerenciamento, doutor. O doutor Samitiba, não, olha, é outro. O doutor Augusto Cury, ele diz assim: o SPA, que é a síndrome do pensamento acelerado, ele dificulta o processo de elaboração das informações como conhecimento, do conhecimento como experiência e da experiência como função complexa da inteligência. Ou seja, pensar nas consequências, expor e não impor as ideias, colocar-se no lugar dos outros, proteger a emoção e, principalmente, gerenciar pensamentos. Então, eu penso que eu concluo o seu pensamento com essa fala do doutor. Então, eu me perguntei, nossa, gerenciamento dos pensamentos. Sim. Né? Como gerenciar os pensamentos? Aí eu pensei em mim mesma. Quando eu sinto hoje, que eu sinto que essa ansiedade está para me importunar, eu busco vertentes para que ela fique lá adormecida. Aí você busca caminhos, uma música. Eu me empenho muito no trabalho, mas eu mergulho. Sabe o cara quando mergulha na piscina que molha o corpo e a alma? Quando eu sinto que eu estou muito ansiosa, estressada a ponto, como sexta-feira, que isso aqui estava tudo duro, que eu sentava na cadeira lá no cais, que me virava assim, doía toda a minha alma, que eu precisei de um Dorflex. Mas o trabalho, eu trabalho, e à noite eu durmo o sono dos justos. É um caminho. Então, a maneira que eu procuro gerenciar esses pensamentos que vêm sem serem convidados, e eles são indesejados, inoportunos, eu já sei, Solange, faça a faxina na sua casa inteira. Pegue toda a roupa da sua casa e vá lavar. Eu não tenho essa reação, eu queria. Vá, lave suas janelas, lave seu quintal, põe uma música que eleve o espírito e mande ver. E no final do dia, nada de você estresse. deita e seu corpo está cansado, sua mente não tem... Aí você... Será que eu gerenciei meus pensamentos? Sim. Olha, você traz um elemento que é importantíssimo. Você se autoconhece. Você sabe qual atividade desenvolver para lidar com a sua tensão. Porque o estresse, ele é um quadro geral de cansaço, de ansiedade, de esgotamento. Então, se você se manter o tempo todo ansioso, com medo, o seu corpo tendo todas essas reações de palpitação, de tremores, aquela síndrome do pensamento acelerado, você vai chegar num quadro de estresse que você não vai aguentar. Só um minutinho, Renata. E eu estou aqui aprendendo. O corpo dá a impressão que o corpo dói. E dói mesmo fisicamente. Sim. Até a alma, parece que a sua alma está doendo. Sim. Eu não sei se vocês entendem isso. Só quem sente esse estágio de estresse e de ansiedade, que eu considero a minha normal, e algumas vezes a base, se aproximando das raias da loucura, é que eu penso, nossa, mas eu procuro gerenciar tudo isso, canalizando para outras atividades. Eu acho que existe uma coisa que é muito interessante, que assim, a primeira forma de você começar a gerenciar seus pensamentos, você mudar o verbo. O verbo to be é ótimo, né? Porque tem ser e estar, o mesmo verbo. Aqui em português a gente precisa de dois. Ao invés de você falar eu sou ansiosa, eu estou ansiosa. Porque quando você diz eu sou, você está dizendo do que você é. E você não é a ansiedade. Mas quando você diz eu estou, você está numa condição humana em que você pode, a qualquer momento, estar ansiosa, mas isso pode cessar. Então, eu sempre digo, quem me conhece vai dar até uma risada aí.
a gente é o que a gente pensa, qual é a sua concepção de mundo, qual é a sua concepção de homem, mulher, para você viver. E se você colocar no seu inconsciente que você é ansioso, ele não vai falar assim, a Renata tá me trollando, não vai. Ele vai falar, vou seguir a risca. Você jamais deixará de ser ansiosa, Solange, porque você me deu uma ordem que está guardada no meu inconsciente de que eu devo ser ansioso. Eu vou fazer tudo para você ter ansiedade. Agora, quando você fala, você está dizendo de uma condição temporária. Quando eu sou consciente, significa que eu estou determinando. Sim. Né? A minha condição. O seu cérebro, a sua estrutura psíquica, o inconsciente, ele não diferencia se você está brincando, se você está se vitimizando, ou se você está falando, ou você está dizendo, é isso mesmo. Ele vai simplesmente seguir. Então, aquilo que você fala tem um efeito imenso no que você é. Aquilo que você partilha com o outro, as pessoas que estão ao seu redor, vamos supor que sejam 5 ansiosos numa casa. Difícil, não é? Então, alguém vai precisar auxiliar nesse equilíbrio, desenvolver estratégias para o equilíbrio. E sabe que a ansiedade tem 2 aspectos. Você tem o ansioso, que vem com características genéticas. Então, e existe aquele que só teve um estado de ansiedade. E aí, o que diferencia? Quer dizer que o meu é genético, eu estou perdida, né? É para o resto da vida? Não. A sua genética, ela diz algumas coisas, mas como a gente já viu, existe a epigenética, a sua relação com o meio vai te modificando. E a forma que você escolhe viver vai te dizer o quanto você viverá estressado todos os dias, o quanto você sofrerá por antecipação ou não. É uma escolha que a gente pode fazer escolhendo não pensar assim. É interessante, Renata, que você falou de ser, né, e estar, que são coisas diferentes. E por isso que eu fiz aquela primeira pergunta. Primeiro, se era um sentimento ou um pensamento, e depois se tinha alguma coisa a ver com estresse. Por que isso? Eu conheço algumas pessoas que têm algum tique nervoso, que a gente conhece, né? Tique nervoso. Eu tenho um e que eu me conheço através disso. Existem momentos, situações, momentos da minha vida que eu sinto que, por exemplo, a minha pálpebra começa a tremer durante o dia. Começa a tremer. Eu sei que eu estou num nível de ansiedade, de estresse um pouco elevado. Quando isso acontece, eu já me conhecendo, eu sei que eu preciso dar uma pausa. Eu começo a me programar para no próximo final de semana eu dar uma pausa. Não ter um final de semana tão corrido como normalmente nós temos, ou uma semana tão corrida. Sim. E depois de uma pausa de 2, 3 dias ali, relaxando um pouquinho mais, eu já percebo que isso passa. E aí, com o tempo, isso volta a acontecer e eu já sei que eu preciso relaxar novamente. Isso são alguns sinais que o próprio corpo vai dando, né? E que você vai se autoconhecendo, como a Solange acabou de falar, e você então vai ali moldando e vivendo ali, passando por esses momentos. Eu acho que né? você trouxe aqui uma questão que fala de maturidade, né? Às vezes a gente ainda não tem maturidade com a gente mesmo. Às vezes a gente vai vivendo, e a gente esquece de ter um tempo para fazer uma autorreflexão. Então, autoconhecimento, autorreflexão. Eu sei que quando eu estou cansado demais, a minha pálpebra me avisa. Então, Deus é tão perfeito que Ele dá um mecanismo para a gente entender que a gente passou do ponto. Né? Então, com isso, a gente olhar para dentro de si. Eu sempre falo isso. Olhe para dentro de si. Veja como está a sua resiliência. Já tivemos um programa inteiro só falando sobre isso, né? Isso. Porque, assim, olha, vamos supor que toda a sua família é ansiosa, você casou com uma pessoa ansiosa, seu filho é ansioso, o seu chefe é ansioso, e todo mundo que está entrando para a família é ansioso. E aí você identifica um tique aqui, um tique ali, e você fala, estou perdida, o resto da minha vida vai ser isso. Mas não, você pode focar em outras questões. Você pode desenvolver novos hábitos, você pode ouvir uma música, você vai criar a sua vida.
Você não está preso. Genética não é prisão. Genética é só uma indicação que pode vir ou não uma coisa acontecer na sua vida. E a maioria dos casos, genética é 30% de uma ansiedade. 30%. Você tem 70%. E aí eu entendo, quando o doutor coloca, que é possível você gerenciar. Lógico. Né? Porque você vai gerenciar através de comportamento, autoajuda e também de ajuda externa. E eu entendo que qualquer tipo de patologia ou doença que você venha a ter, eu penso que as ajudas estão aí, os profissionais da saúde estão aí, e eu só entendo, né, os poucos casos que eu observo, o seguinte, que muitos têm dificuldade de entender que ela pode ter aquele probleminha e procurar ajuda. Eu acho que você está falando de uma coisa que é bem interessante, que é assim, quando você aceita a sua limitação, eu estou ansiosa, eu estou com medo, eu estou estressado. Só o fato de você parar de brigar com você mesmo já te traz um alívio. Porque, às vezes, você fica brigando. Não é possível, eu ainda tenho tal meta para bater, eu não posso estar cansado, não pode estar acontecendo isso. Mas, quando você lida com tranquilidade com você mesmo, você já baixa a sua ansiedade. Você já baixa o seu estresse. E aí, a sua limitação, que era maior antes, ela diminui. Então, perceba-se. O Edinho trouxe aqui dicas de como ele se auto-percebe, né? A Solange trouxe aqui as estratégias dela. Você sabe qual é a sua estratégia? Sabe aquele hobby que, às vezes, a gente fala, não tenho nem tempo para ter um hobby? Para alguns, por exemplo, é pescar. Eu, se for pescar, fico estressada. Eu já tentei. Eu já ouvi falar tanto que pescar relaxa, e uma vez eu comprei uma vara e eu fui pescar, fui para o pesqueiro. Eu saí de lá estressado, porque eu jogava e não pegava nada. É uma atividade, é tudo muito parado, estático. Senhor, que estresse que me dá. Já diferente disso, por exemplo, ir passar um final de semana na praia. Nossa, só de ver o mar. Só sentar numa pedra e ficar olhando o mar. Eu fico ali por horas. E minha esposa fala, você vai ficar aí sem fazer nada? Não, eu estou fazendo muita coisa, muita coisa. Eu estou aqui relaxando. Aquilo ali, assim, me desestressa e tira completamente a minha ansiedade. Eu acho que é importante a gente pensar que a nossa saúde mental ela não será medida por metas. Assim, às vezes a gente está tão inserido nesse sistema capitalista que, assim, o seu relaxamento, estar parado é não fazer nada. E não é. Na verdade, você está reequilibrando sua saúde mental. Então, retomando, recobrando aquilo que se desgastou. Sem dúvida. Bom, o programa está muito bom, assim, o nosso culto está muito bom, né? Conversamos, mas precisamos ir caminhando aí para os Ai, já estou ficando ansiosa com esse tempo, viu? E assim, já caminhando aqui para os finalmente. Claro, várias dicas já foram dadas aqui, vocês já viram várias dicas. Mas vocês teriam alguma outra dica para dar para quem está nos assistindo agora, para quem está lá em casa agora, e falando assim, nossa, mas eu já sei então que eu estou ansioso, né? Eu estou ansiosa. O que será que eu posso fazer então para poder passar essa minha ansiedade ou essa minha preocupação? Então, já caminhando para o final, teria alguma dica que vocês gostariam de dar? Eu fiz até uma listinha. Então, você que está em casa, já pega aí o papel e caneta, pega papel e caneta, ou dá um pause depois nesse vídeo, volta aí no vídeo e anota tudo aquilo que você vai ouvir agora. Ó. Como eu tenho pouco tempo, eu vou ser breve. Vamos lá. Pratique atividades físicas. Isso serve para mim também, tá? Invista em alimentos com triptofano. Nome diferente, né? Repete aí o nome do alimento. Triptofano. Triptofano. O que é esse? O que são esses alimentos? São alimentos que melhoram o humor e que eles liberam a sensação de bem-estar porque forma serotonina no nosso cérebro. E a serotonina é aquele hormônio da satisfação, do prazer, então traz bem-estar. E onde a gente encontra? Para quem é adepto à proteína através da carne, tem na carne vermelha, no peixe, ovo ou leite e derivados.
E queijo, amendoim, castanha de caju, no frango, na carne branca também do frango, ervilha, amêndoas, abacate, batata e banana. Olha aí, uma lista e tanto aí para você poder anotar, né? Alivia o seu estresse diário. Você gosta de ouvir aquele hino maravilhoso no último volume? Ouça, louve. Você gosta de andar de bicicleta? Você gosta de pescar? Nem sei como gostam, né? Mas eu, por exemplo, eu gosto de fazer pipoca e ficar na frente da TV sem pensar em nada. Isso me alivia. Tudo bem que a pipoca faz engordar um pouquinho, né? Minha esposa gosta de cozinhar. Quando ela está estressada, ela gosta de cozinhar. E eu gosto de comer. Perfeito! Aí calhou tudo. Olha, uma dica que eu queria fazer para vocês. Respiração. Qual de vocês presta atenção enquanto respira? Quase ninguém, né? Mas aquela respiração profunda que você faz em 4 tempos. Em 4 tempos, você sentir o seu peito encher de ar até o seu abdômen se esvaziar. Isso reequilibra a mente. Você vai sentir uma oxigenação diferente no seu cérebro. Evite, a gente falou exaustivamente isso, evite pensamentos negativos. Sabe aqueles programas que só vê tragédia? Sabe aquela situação, sabe aquele seu amigo que olha para você e já vem com aquela situação que você fala de novo, não? Você fala, amigo, as coisas podem ter uma outra ótica, né? Mas evite pensamentos negativos, evite pessoas negativas também. Através da tua luz, do teu brilho, tenta transformá-la numa pessoa positiva. Aí você anda junto com ela. O que mais? Passe bons momentos com quem você ama. Coisa boa. Passar bons momentos com quem você ama. Sorria agora. Vai para frente da tela, da frente de alguém, dá aquele sorrisão. O sorriso libera serotonina. Você vai ficar bem. Seja adepto do professora de inglês aqui do meu lado. Como que lê isso aqui, professora? Aqui. Mindfulness. É isso? Quase lá. O que é isso? É uma técnica meditativa que, através dela, você busca se afastar de sentimentos como raiva, tristeza, ódio e buscar sentir sentimentos relativos à alegria, a amor. É um exercício. Descubra atividades prazerosas. Pescar, para mim, não serve. Vamos lá. Fortaleça o autoconhecimento. E quando você se conhecer, você vai saber quando o teu corpo vai estar dizendo, olha, está na hora de parar. Era só isso. Você anotou tudo aí, né? Professora Solange, tem alguma outra dica? Bem rapidinho, né? A desesperança, ela aumenta a ansiedade, né? Sim. A desesperança, ela aumenta a ansiedade. E algo que me ajuda muito, eu gosto muito de Josué 1, que diz assim, seja forte e corajosa, seja forte e corajosa. Não temas, eu serei contigo. E também lá em Provérbios, tem outra coisa aqui no... É que eu não enxergo de perto, viu, gente? Eu me perdi aqui. Em Provérbios, que... Na verdade, não é Provérbios, é entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quantas vezes eu estou assim, meus filhos falam assim, nossa, mãe, você está falando sozinha? Eu, hein? Eu não estou falando sozinha, eu estou falando com Deus. Senhor, eu entrego, né, ali lavando a louça, que é essa preocupação. Acho que confiança. Confiança, né? Confiar em Deus, depois confiar numa pessoa que você realmente acredita que ela vai ser parceira sua, ela vai te dar uma palavra de conforto, ela não vai disseminar, mas ela vai agregar. Isso é muito interessante também, né? Esse relacionamentos saudáveis, com pessoas saudáveis, que te acrescentam, e não tem como, às vezes, o objetivo de, né, lançar a semente naquele terreno, né, arenoso, difícil. Então, eu sou uma pessoa muito fechada. Quando você me conhece, a primeira impressão é de que misericórdia. Depois ia com muito tempo. Ia com muito tempo que eu vou cedendo, abrindo, né,
gavetinha, depois uma janelinha, e depois a gente vai se conversando, olhando mais no olho. E aí, quando você descobre, você vira um livro aberto, né, para essa pessoa que pode ler as tuas páginas e pode até fazer alguns consertos, correções ali naquele Sim. texto, né? Permita que a sua alma se alegre. Exatamente. Até Bom. quando a professora está falando, né? Algumas dicas foram ditas aqui e eu até complemento aqui. A Bíblia tem inúmeras situações, inúmeros textos ali que falam sobre ansiedade. A professora Solange leu alguns ali e eu gostaria de finalizar também lendo um último texto da Bíblia que fala sobre isso. Lá em 1 Pedro 5, verso 7, lá diz o seguinte, olha só: lancem sobre ele quem? Deus. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de você. Você tem alguma ansiedade, você tem alguma preocupação? Lance sobre Deus, porque ele tem cuidado de você. Né? O programa foi muito bom. Agradeço aqui a participação mais uma vez da doutora Renata. Nossa, eu que agradeço por ter participado dessa discussão tão maravilhosa. E a participação especial da professora Solange também, que contribuiu muito aqui com todo o conhecimento e as experiências vividas aqui sobre esse tema de hoje também. Na verdade, eu sou muito grata a vocês, mas assim, eu sou muito leiga, né? Meu sonho era fazer psicologia. Quando eu morei em São João del Rei, eu não pude fazer porque eu trabalhava com o Dr. Herve no CETAM, e aí eu não pude fazer a psicologia. Por quê? Porque não era o horário de trabalho, não coincidia, então ficava muito difícil para mim. Mas se tem uma área, é tanto que eu fiz psicopedagogia lá na Unisa, né? Eu fui lá para o mestrado, fiz a psicopedagogia também numa outra vertente para ajudar. Mas eu quero dizer para você que é um privilégio, sempre que eu puder, né, dentro das minhas possibilidades. Eu sou leiga, mas assim, eu busco as autoridades, né? Quero dizer que eu tenho assistido aos domingos, tenho amado, eu até coloquei lá, estou amando esse modelo, né, de programação. Então, assim, eu nem pensei que eu estaria aqui. Para mim é um privilégio. Eu realmente amei. Gostei Nós que mesmo. agradecemos, que suas contribuições foram fantásticas. Que bom. Foi muito bom. E você que está assistindo aí, acompanhando, não perca o nosso próximo programa, no próximo domingo, domingo que vem, às 19 horas em ponto. Todo domingo, às 19 horas, o nosso programa Saúde Emocional. E eu gostaria de pedir, então, para a professora Solange, poderia, então, finalizar esse nosso culto de saúde emocional com uma oração? Sim. Querido Deus, te agradecemos pela oportunidade que tivemos aqui de estarmos conversando sobre um assunto que realmente está muito em voga na sociedade, especialmente nesse contexto de pandemia. Desejamos de coração que o Senhor venha ser o nosso mestre, o nosso médico, e que possamos, com o teu auxílio, com tua orientação, através da Bíblia, o livro dos livros, gerenciar as nossas emoções, e assim como o grande escritor disse, Dr. Augusto Cury, que possamos fazer um seguro dessa nossa saúde, e esse seguro possa vir através da palavra do Senhor. Que todos esses ouvintes realmente possam se apropriar e trazer para a vida deles algum benefício, algum conhecimento. E obrigada pela oportunidade, pelos presentes aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém.